Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar neste Novembro Azul com a médica urologista doutora Carla Avelino. Mande sua pergunta para o 999229519, vai ficar aparecendo aqui na telinha permanente para você participar com a gente e tirar sua dúvida ao vivo. Doutora Carla Avelino, seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom participar, é sempre bom tirar as dúvidas dos telespectadores. Estou aqui para ajudar nesse Novembro Azul e tirar todas as dúvidas. Muito bem. Quero mandar um beijo para a Isadora, que está ali, sua filha, nos acompanhando, toda linda. E eu pergunto à doutora Carla o seguinte, nós poderíamos dizer que hoje as pessoas estão mais conscientizadas, os homens estão mais conscientizados para a importância da prevenção, do que significa o Novembro Azul, ou ainda tem muito preconceito, muita gente deixando de ir ao médico para pesquisar algo que pode estar ali tão grave, mas que tem chance de ser corrigido? O preconceito realmente ainda existe e ainda é muito grande, mas ano a ano isso vem diminuindo. Então, talvez daqui a uma década a gente já pode dizer que o preconceito já não existe mais, mas infelizmente ele ainda existe. Mas com essas campanhas que a nível nacional que se é feito, tá certo? Está diminuindo gradativamente esse preconceito. Perfeito. Doutora Carla, e vamos àquelas orientações, né? Quando a gente pensa em Novembro Azul, os homens devem pensar em quê? O homem deve pensar no câncer de próstata. Novembro Azul é destinado única e exclusivamente para o câncer de próstata. Mas a gente aproveita e chama o homem ao médico também. Dizer que o homem ele precisa se cuidar. Vale a pena dizer que muita gente não sabe, às vezes confunde, que só o homem tem próstata, a mulher não tem próstata. Muita gente ainda acha que tem. Não, né? A próstata é um órgão sexual masculino. Assim como a mulher também tem o útero, que é somente da mulher, a próstata é só realmente do homem. Só do homem, né? Então, falar um pouquinho sobre as principais orientações que a gente tem que compartilhar com o nosso telespectador quando a gente fala em Novembro Azul. Novembro Azul é dizer ao homem que ele precisa se cuidar, tá certo? A mulher é acostumada a ir ao médico desde a adolescência e o homem não. Ele só é acostumado a ir ao médico quando ele começa a envelhecer. E dizer, olha, você precisa se cuidar, você tem um órgão que é exclusivamente seu e que ele é silencioso. O câncer de próstata é um câncer silencioso. Por isso que o homem precisa ir ao médico, ele não precisa ter sintomas para ir. Ele precisa antes dos sintomas, porque o câncer de próstata, no início, ele não tem nenhum sintoma. Essa é alguma pergunta sobre isso do Mário Roberto. E se alguém tiver vergonha de fazer alguma pergunta e não quiser se identificar, não precisa, nesse caso, desse tipo de entrevista. Basta mudar o bairro, mandar o bairro de onde você está falando. E tem uma pergunta do nosso telespectador que ele gostaria de saber se existe algum sintoma, se a pessoa, quando está com câncer de próstata ou está desenvolvendo, se sente alguma dor. Não, o câncer de próstata, inicialmente, ele é silencioso. Quando, no estado mais avançado, ele pode dar sintomas como dificuldade para urinar, sangramento, mas isso é mais no estágio mais avançado. Inicialmente é assintomático. Mas também existe a próstata crescida, que os pacientes confundem muito. Próstata crescida não é câncer de próstata. É uma doença benigna, que essa sim dá sintomas. Aquela dificuldade para urinar, aquela urina mais apertada, é só a próstata crescida, não é câncer de próstata. Muito bem. E a pergunta do Rafael, que está nos acompanhando em Lagoa Nova, ele gostaria de saber com qual idade se deve fazer o exame da próstata e de quanto em quanto tempo. Ele relembra que existia uma certa idade e depois houve uma mudança no período, na idade que você deve fazer o exame de próstata. Na verdade, o que é disseminado é o seguinte, aos 40 anos o homem ele precisa procurar o urologista. O urologista vai examinar, vai fazer uma entrevista e vai ver se você pertence ao grupo de risco ou não. No grupo de risco, o toque retal mais o PSA, que é o rastreamento do câncer de próstata, ele começa aos 45 anos. Se o paciente não tiver fator de risco, ele começa aos 50. Mas por isso que a gente chama todos os homens com 40 anos para a gente poder orientar essas duas classes. Pergunta da Bernadette do Panatiz. Ela diz, gostaria de levar o meu marido para fazer exame de próstata, já está na idade. Existe algum lugar onde se pode fazer esse exame pelo SUS? Existe, né? Existe o Hospital Onofre Lopes, que tem um tratamento pelo SUS. Na verdade, ela precisa ir ao posto de saúde, e o posto de saúde vai encaminhar. Encaminhamento, né? Porque o encaminhamento hoje em dia, o sistema SUS, ele é sempre agora sistemático. Então, ela precisa ir para o posto e o posto vai encaminhar para o local mais próximo, para a unidade terciária, que é onde tem o urologista mais próximo.
Tem a pergunta do Diego sobre quais são os fatores de risco, se é hereditário, porque ele diz que o pai dele teve problema de câncer de próstata, ele tem medo de ter também. Ele tem hoje 27 anos. Isso, o principal fator é genético, tá certo? Ah, é genético? Então assim, se o pai ou o irmão teve, o risco é maior, realmente. Então, parente de primeiro grau, que são os pais ou os irmãos, o risco aumenta. Por isso que diminui a idade para a gente começar. A obesidade é um fator de risco, a alimentação, tá certo? A alimentação industrializada, ela aumenta realmente o risco. Mas assim, qual é o principal fator? A genética. E a obesidade, a atividade física e a alimentação. Temos mais perguntas do telespectador. O Ricardo, que está em Ponta Negra, ele gostaria de saber se apenas o exame de sangue resolve para saber se a pessoa tem ou não câncer de próstata, ou se está com algum problema na próstata, ou se tem que haver o toque retal. Não, só o exame, infelizmente, a gente ainda não tem um exame que dê o diagnóstico de câncer. Tem que ser os dois, tem que ser o exame de sangue e o toque. Não pode ser só o toque, como também não pode ser só o exame de sangue, tem que ser os dois. Existe tratamento e cura? Existe. O do câncer de próstata, em 80% dos casos, ele é tratável. É um câncer que o crescimento dele é muito lento. Por isso que a gente diz, procure o médico. Quanto antes qualquer coisa for descoberta, a chance de resolver é muito grande, Isso, exatamente. O índice de cura é muito elevado. O risco maior é só o preconceito, né? A vergonha da pessoa aí. Isso. E existe alguma recomendação? Tipo, se o homem está com vergonha de ir para um urologista homem também, aí pode ir para uma mulher também, que é urologista, né? Isso é possível? E é possível. Hoje em dia temos várias mulheres aqui na cidade, como também temos homens. Então, assim, o que ele precisa? Procurar o urologista. Independente do sexo, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser rastreado. Então, o preconceito, ele tem que ser quebrado. E hoje em dia, a sociedade está fazendo uma campanha belíssima, que é chamando o adolescente para o médico, para ele já ir se acostumando com o ir ao médico. Muito bem. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim, passa rápido, mas chegou um monte de pergunta, né? Eu quero agradecer a participação da doutora Carla Avelino, seja sempre bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos, familiares e com a Isadora que está ali nos acompanhando. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almi. Um bom final de semana e até segunda-feira.